Olá pessoal, bem-vindo a mais um Literatos. E neste vídeo eu vou falar para vocês, comentar, melhor dizendo, sobre um livro, em especial uma biografia. Nós vamos lançar essa nossa sessão sobre biografias, em especial uma biografia de um filósofo muito estudado, um filósofo pop, um filósofo que desperta interesse de várias pessoas e que introduziram muitas pessoas nesse caminho da filosofia. Eu vou estar falando de uma biografia de Nietzsche, esta biografia aqui do Rudiger Safransky. Nietzsche, biografia de uma tragédia. Este livro aqui, que tem mais ou menos 350 páginas de texto. E vamos estar comentando sobre este livro, que não é uma das biografias mais famosas do filósofo. Nós temos pelo menos duas outras biografias em português, inclusive uma que é de referência em 3 volumes do Nietzsche. E aqui nós temos essa biografia do Rudiger Safransky. Este autor é um autor que já escreveu biografias de Heidegger e de Arthur de Schopenhauer. Então nós temos aí pelo menos duas outras biografias de outros filósofos. Em português, a mais famosa é a que ele escreveu sobre Schopenhauer, e mais volumosa também. E nós temos aqui a biografia que ele escreveu de Nietzsche. E qual seria a diferença ou a peculiaridade dessa biografia para as demais biografias? É o fato de que essa biografia ela dá uma ênfase especial à obra de Nietzsche. Então ele não desassocia a vida de Nietzsche com relação à obra, mas não no sentido de falar da influência da vida dele na sua obra, mas de comentar a obra de Nietzsche, vários dos seus conceitos, como o conceito de eterno retorno, vontade de potência, a questão da moral ou da genealogia da moral. Então o Rudiger Safransky vai de alguma forma estar comentando a obra dele ou conceitos do qual Nietzsche desenvolveu, não deixando de lado a sua vida. Então ele vai falar da questão da infância de Nietzsche, quando ele perdeu o seu pai, a questão da perca também do seu irmão, ainda novo, a questão do seu conhecimento com Lu Salomé e Paul Ré, que também estava ali nessa comunicação, nesse triângulo ali possivelmente amoroso entre os 3 personagens. Você vai também encontrar aqui ele comentando sobre a sua doença, seu professorado universitário, do qual ele com pouco tempo depois pediu aposentadoria e foi sustentado pelos alunos, ou se juntaram para bancar a aposentadoria de Nietzsche. Você vai encontrar aqui também o mito, ele desmistificar a ideia de que Nietzsche seria nazista ou antissemita, o que é uma inverdade. Você vai ter também uma coisa interessante, que várias das coisas do que Nietzsche pensava, ou do seu relacionamento com sua família, através de cartas que ele escreveu. E interessante também que quando a gente está falando sobre a obra de Nietzsche, vai também ter a parte cronológica da obra dele, de quando, como ele foi escrevendo essas obras dele, e que uma coisa que eu não sabia é que como ele escreveu várias das obras deles em partes, foi lançado em partes, não foi inteira, né? Você vai também ter a questão do fato dele não ter sido recebido, ele ter bancar a obra dele pelo fato dele ter ser mal recebido literariamente.
Então você tem nessa obra aqui a questão da vida dele, em pouco mais de 350 páginas de texto. Uma deficiência que eu poderia salientar aqui é o fato de não ter imagens, não tem imagens nem dele, nem da família, ou de fatos ou eventos do qual ele teve ou passou, que foi registrado. E no final do livro você vai ter como se fosse uma tabela cronológica de relatando os fatos que aconteceram com ele e com relação também às obras do qual ele foi escrevendo. Então assim, o diferencial dessa obra é o fato dele estar também comentando a obra de Nietzsche. Então você pode, de uma maneira bem pontual, usar isso como um comentário para vários dos conceitos do qual Nietzsche desenvolveu, principalmente o conceito de Übermensch, não é? Mas você também vai faltar a questão de ilustrações, fotos, e talvez não seja tão interessante se você quer simplesmente conhecer a vida de Nietzsche, né? Porque tem pessoas que querem, na verdade, conhecer a vida, conhecer os fatos. Isso não vai deixar de ter aqui. Mas você vai ter, paralelamente, ele comentando também os conceitos da obra de Nietzsche. E você pode encontrar esse livro de uma maneira barata, econômica, em qualquer sebo. Eu, particularmente, consegui a R$30 com frete incluso, né, usado. E aqui ele tem nesse papel, que é um pouco mais grosso, que você pode perceber que cria um pouco de volume, porque esse é um papel mais grosso e ele traz essa questão mais volumosa. E ele também, de alguma forma, vai citar indiretamente outras biografias de referência a este filósofo alemão. Então aqui você vai ter aqui desde a infância ao final da vida dele, a crise, quando ele dá a crise dele, que deixa ele inabilitado e chega a morrer. E a questão do relacionamento também com a família dele, com a mãe e com a própria irmã. E assim, se você não é muito exigente, quer algo barato e para você, de alguma maneira, conhecer, tem curiosidade sobre a vida de Nietzsche, eu acho que essa é uma boa introdução. Tanto a vida quanto a obra dele. Eu particularmente não penso, pelo menos no primeiro momento, adquirir uma outra biografia de Nietzsche. Mas se você quiser conhecer, está aqui essa referência da editora Geração. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Tem aí o nosso Kawaii, nossa chave Pix para você contribuir se você quiser ajudar com o canal. E até a próxima.